Se puder abrir a sua Bíblia, ou se tiver com a revistinha em 1 Pedro, nós estamos vendo a aula 3. Nós estamos vendo a revistinha que fala sobre edificarei a minha igreja, que são basicamente os ensinamentos sobre a igreja do Senhor. Ensinamentos do que nós precisamos ser para que nós possamos ser edificados. E essa terceira aula, ela fala do versículo de 1 Pedro 2,9. Eu queria ler com vocês, ela basicamente faz uma explanação sobre esse versículo e como ele funciona na igreja. Que ele diz assim: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Versículo bonito, né? Só ler mais uma vez. Vocês, porém, são um povo escolhido, são reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu só queria ler antes para vocês uma definição do que é um grupo. O que é um grupo? Grupo, se você pegar no dicionário mais específico, o Roais, ele diz que grupo é um conjunto de pessoas que tem características, traços, objetivos e interesses em comum. Então, ele tem características em comum, tem traços em comum, tem interesses em comum e objetivos em comum. E aí eu pergunto para vocês, o que nos torna um grupo? É uma pergunta, eu queria ouvir a resposta de vocês. O que nos torna um grupo? Aqui, na igreja, reunidos. O que nos torna um grupo? Que características nos tornam um grupo? Oi? Um número de pessoas. Somos cristãos, ou seja, acreditamos em um mesmo objetivo, que é nós cremos na mesma coisa, né? Nós cremos na mesma doutrina, nós temos a mesma fé. Que mais? Nós estamos em concordância, nós adoramos a Deus, nós temos o objetivo de adorar a Deus. Nós temos um propósito, o mesmo propósito. Eu diria até, era bem isso que eu queria dizer. Nós temos o propósito de ser parecidos com Cristo. A Bíblia fala, nós temos que tentar ser parecidos com Cristo. Então, nós temos esse propósito para que juntos nós possamos chegar nesse propósito. Tem aquele ditado que diz, se você quiser ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, vá em grupo. Já viram esse ditado? E acho que o cristianismo é bem isso, porque às vezes as pessoas querem, e eu digo isso até às pessoas que creem, por exemplo, que podem servir a Deus sem ir em nenhuma igreja. Eu falo, eu vou ler a minha Bíblia na minha casa, eu vou cantar a Deus na minha casa. Tudo bem, você pode até ir mais rápido, você pode aprender algumas coisas mais rápido da palavra de Deus, você pode até conseguir, talvez, melhorar o seu conhecimento teológico mais rapidamente. Mas e quando chegarem as dificuldades? E quando você tiver a sua falha que você precisa trabalhar para que você possa ir? Às vezes você não vai conseguir ir tão longe. Muitas pessoas se propõem a adorar em casa, se propõem a ser cristão apenas em casa, mas depois de um tempo desanimam. Quando nós estamos juntos, nós temos um propósito, nós temos uma comunhão, e é um apoiando o outro, e aí talvez eu não esteja tão bem, mas o irmão está bem, eu posso me apoiar no irmão, e ir mais longe do que se eu estivesse sozinho em casa. Esse é o propósito da igreja de Deus. E basicamente, esse versículo
de 1 Pedro, só sendo bem resumido aqui, depois os irmãos podem pegar, ler a revista com mais calma. E caso você queira a revista, não se esqueça de preencher o formulário de inscrição na escola dominical para que a gente possa ter o controle das revistas. A gente traz a revista para você ir acompanhando também. Mas, basicamente, a gente viu nas aulas passadas que o Antigo Testamento, Deus já tinha um propósito quando Ele chamou o povo do Egito para sair do Egito. Ele já começou a separar o seu povo, já começou a agrupar o seu povo e a ensinar ele. Depois, no Novo Testamento, Ele, com o Espírito Santo, Ele faz um povo separado, agora agregando não só os judeus, mas também os gentios. E agora nós temos verdadeiramente a igreja no Novo Testamento com os apóstolos. E esse versículo, ele diz algumas características da nova igreja, que é qual? Coloca para mim, por favor, pequeno, de novo. 1 Pedro 2, 9. Primeira coisa que ele fala que nós somos o povo escolhido. Aí se você vê na revista, ele está dizendo raça eleita. E em grego, se você vê, ele fala genus eklekton, não sei como que pronuncia, mas que significa povo escolhido, literalmente o povo escolhido. E isso significa que nós não somos nós que escolhemos ir para Deus, mas que Deus primeiramente nos escolheu e nos chamou para ser povo escolhido dele. Nós fomos, antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo do mundo existir, a Bíblia diz que Deus já tinha um plano para cada um de nós. Deus já tinha nos escolhido para ser o povo separado dele. O segundo que ele diz, nós somos o reino de sacerdotes, ou sacerdócio real. E uma coisa interessante é que nós fomos escolhidos para servir a um rei. E quando você serve um rei, você é um funcionário real. Você não está servindo qualquer pessoa. Você não está servindo, fazendo um trabalho qualquer. Mas você está servindo o Rei dos Reis. Você tem como se fosse um cargo real. É como se você, por exemplo, fosse um funcionário direto do presidente, vamos dizer. Na verdade, é muito mais do que isso. Mas você tem tanto a honra de ser alguém que serve ao Rei dos Reis, como também a responsabilidade de alguém que serve o Rei dos Reis. Aquele que serve o Rei dos Reis não pode se portar de qualquer maneira. Ele tem que honrar aquele para quem ele serve. E nós somos, ele diz aqui que nós somos o sacerdócio real. Amém? Alguma dúvida aqui? Aí depois ele diz que nós somos uma nação santa. Nós somos a nação. Primeiro, o que significa nação? Nação é uma comunidade humana que eles falam talvez a mesma língua e compartilham a mesma cultura e uma história em comum. Nós somos uma nação porque nós falamos a mesma língua, nós falamos das coisas do céu, nós falamos das coisas que não são entendíveis apenas pela compreensão humana, mas sim pelo Espírito que habita em nós e nos faz entender coisas muito maiores. E nós temos uma história em comum. Toda a Bíblia diz a história nossa, diz a história daquele que desceu e que morreu por nós. Nós temos uma cultura comum. Deus nos ensinou como nós devemos agir, como nós devemos nos portar, como nós devemos ser. Então nós temos uma história comum. E a palavra santa, ela significa separado. No domingo retrasado, eu falei um pouco disso, que Deus, ele é santo de duas maneiras. Primeiro, que ele é separado de toda a criação dele, ou seja, ele se distingue de tudo que existe. E o segundo, ele é separado porque ele não consegue se misturar, não consegue se misturar com o pecado, com coisas profanas.
E da mesma forma, se nós somos nação santa, nós também herdamos essa característica. Então, nós somos um povo que fala a mesma língua, que tem a mesma cultura, o mesmo comportamento, que tem a mesma história de salvação, e que é separado do mundo, que é separado daqueles que estão lá fora, e que é uma nação que tem que ser separada do pecado também. Isso nos torna uma igreja. E depois ele fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, porque nós fomos comprados com sangue. Foi pago um preço muito alto para que você pudesse se aproximar do Rei dos Reis, para que você pudesse se aproximar do Redentor. Não foi simplesmente uma escolha ou algo barato. Foi o Filho de Deus que veio e morreu para que a gente pudesse ser uma propriedade exclusiva de Deus. E Deus nos trata com essa preciosidade porque você foi comprado com um preço alto. Imagina que você compra alguma coisa bem cara. Você vai cuidar bem, né? Você compra talvez um fogão ou uma geladeira, você vai ter todo o cuidado. Você pega um celular novo, dá até medo de segurar, né? Com medo de cair, de riscar. Pensa Deus que nos comprou com um preço de sangue. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ele cuida direitinho de nós. Ele tem um amor grande por nós. E por fim, nós somos povo de Deus pela misericórdia de Deus. É interessante que, se a gente for ver na Bíblia, diversos versículos dizem que na verdade, diversos versículos dizem que tudo parte de Deus. Começando lá por Gênesis 1:1, que ele diz que no princípio Deus fez tudo que existe. No princípio era Deus. Lá em Efésios 2:4, só colocar Efésios 2:4, que ele diz isso aqui, ó. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos morta por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Quando nós estávamos mortos pelos nossos pecados, não fomos nós que tomamos uma atitude para sair desse estado, mas foi Deus que agiu primeiro. Foi Deus que deu o primeiro passo e estendeu a mão para que a gente tivesse a oportunidade de ter a salvação. Então esse versículo descreve nós como uma igreja. Nós somos a raça eleita, o povo escolhido. Nós somos o sacerdócio real, nós somos sacerdotes reais, aqueles que servem ao rei. Nós somos uma nação santa, uma nação separada, uma nação que tem que buscar ser diferente do mundo, que tem que buscar se afastar do pecado. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, preciosos para Deus. E nós somos o povo de Deus pela misericórdia dEle, porque pela misericórdia dEle nós podemos estar com Ele. E por fim, só para terminar, e aqui talvez vão ter algumas outras perguntas que eu vou deixar para os irmãos pensarem mais para frente. Perdão a correria, hoje passou um pouquinho do tempo. Mas a segunda parte disso é a missão da igreja. Porque, como dizia o tio Ben, do Homem-Aranha, com grandes poderes, vem grande responsabilidade, certo? Mas a Bíblia diz alguma coisa parecida. Jesus falou que aquele quem muito foi dado... Oi? Muito é cobrado. Aquele que muito foi dado, muito é cobrado. A gente ficou só amaciando, recebendo carinho aqui na primeira parte, né? Nós somos nação santa, glória a Deus. Nós somos sacerdócio real, glória a Deus. Nós somos um povo escolhido, glória a Deus. Nós somos povo propriedade exclusiva de Deus, glória a Deus. Nós somos povo de Deus pela misericórdia de Deus, glória a Deus. Mas tudo isso faz com que nós tenhamos responsabilidades. E aí é o que vem a segunda parte do versículo de Pedro. Coloca, por favor, Esther.
Ele diz todas essas 5 características e depois: assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então vocês são tudo isso, vocês são povo escolhido, nação eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, salvos pela misericórdia de Deus, mas para que vocês possam mostrar às pessoas como é admirável, como é grande aquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz, a fim de proclamar a virtude de Deus. Então nós existimos, primeiro, para proclamar as virtudes de Deus, para proclamar que Ele é bom, para proclamar que Ele é amor, para proclamar que Ele é justo, e para proclamar que Ele não só é isso, mas o fato dEle ser isso tudo, trouxe consequências reais para a gente, nos trouxe a salvação, nos trouxe a possibilidade de estar perto dEle, mesmo que nós não merecêssemos. E, por último, nós existimos para brilhar no mundo. Nós existimos para fazer a diferença no mundo. Deus nos deu capacidade, Deus nos dá o Espírito Santo com poder, com os dons, com os talentos, para que nós possamos não simplesmente ficar escondidos, mas para que nós possamos ser como um farol no meio da noite, que guia as pessoas para o caminho que deve ser, para o caminho que leva à salvação. E aí, talvez 2 perguntas que eu quero deixar aqui para vocês, para que você pense. Na verdade, algumas perguntas, só para terminar, e quero que você reflita, talvez na sua casa, que você reflita, converse talvez com alguém. Primeiro, o que te dá certeza de que você foi escolhido por Deus? O que te dá certeza de que Deus te escolheu? Será que você está vivendo como um sacerdote real na casa de Deus? De que maneira a santidade de Deus pode ser vista na sua vida? O que você está refletindo através da sua vida para as pessoas? Se um dia alguém tiver que falar de você, o que essa pessoa vai dizer? Será que essa pessoa vai dizer que aquela pessoa era um servo de Deus? E por fim, essa pergunta é um pouco, acho que enigmática, e às vezes eu até gosto de um pouco de perguntas enigmáticas, porque elas nos fazem pensar em possibilidades. Em qual quarto escuro da sua vida Deus acendeu a luz? Seja você a luz, ou seja Deus a luz na sua vida. Que escuridão na sua vida foi iluminada pelo poder de Deus? E essa luz está refletindo como na vida das pessoas? E qual que tem sido a sua prática de proclamar as virtudes de Deus?